Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Policial militar se envolve em acidente de trânsito e morre em confronto com a Polícia Rodoviária Federal na BR-316. Cresce o número de vítimas de latrocínio na região metropolitana de São Luís. Escolas particulares mantêm decisão e retomam as aulas presenciais na capital. O governo do estado divulga protocolos para retorno das atividades esportivas. E ainda a campanha Agosto Dourado alerta sobre a importância do aleitamento materno. O Jornal da Difusora já está no ar. Um policial militar lotado em Caxias morreu após se envolver em um acidente de trânsito no interior do estado. O caso aconteceu ontem à noite na BR-316. Segundo informações preliminares, o policial militar Baltazar Carvalho, de 55 anos de idade, teria sido alvejado a tiros por um patrulheiro rodoviário federal após um desentendimento na BR-316, próximo ao povoado Brejinho, zona rural de Caxias, na região do leste maranhense. O fato ocorreu após uma equipe da PRF apurar o acidente em que o PM teria se envolvido no local. Ainda, segundo a PRF, o PM teria se alterado e sacado uma arma em direção aos patrulheiros que revidaram. Um deles teria efetuado os tiros. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal de Caxias por conta do autor dos disparos envolveu um policial rodoviário federal que estava de serviço. Este já se apresentou e, a princípio, vai responder ao processo em liberdade. O PM foi atingido com 2 disparos de arma de fogo. Foi socorrido e encaminhado ao complexo hospitalar em Caxias. Também foi submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu e morreu. O comando do 2º Batalhão de Polícia Militar lamentou o ocorrido e a perda do companheiro, que deixa esposa e filhos. Essa é uma investigação que está em andamento. Ontem mesmo o Policial Rodoviário Federal foi apresentado na Polícia Federal. E nós estamos aguardando o desfecho dessa ocorrência. É uma ocorrência que ainda está em andamento, por isso a gente não pode dar mais detalhes. Então, o comando da Polícia Militar, solidário com a família do subtenente Baltazar, está prestando todo o apoio. Sobre o fato, a assessoria de comunicação da PRF de Brasília emitiu uma nota de esclarecimento à imprensa. Segundo o documento, além de ter sacado a arma, o PM estaria sob o efeito de álcool e teria se negado a apresentar os documentos. O documento esclarece ainda que internamente uma comissão de controle e acompanhamento da letalidade está acompanhando o caso a fim de apurar se todos os procedimentos foram cumpridos por parte da equipe operacional. Bom, e o número de vítimas de latrocínio aumentou na região metropolitana aqui de São Luís. Somente no primeiro semestre deste ano, 14 casos foram registrados pela Polícia Civil. O último caso aconteceu na madrugada deste domingo. O taxista Moisés Muniz, de 40 anos, foi assassinado com várias facadas após reagir a um assalto no bairro do Turu, em São Luís. O presidente do Sindicato dos Motoristas lamenta a morte do colega e teme pela falta de segurança para a categoria. A gente pede às autoridades, que em momento de blitz, que faça a verificação do táxi, verifique, faça a abordagem desses elementos dentro do veículo, para evitar esse tipo de acontecimento que aconteceu nesse ano de 2020. César Roberto tem 35 anos, como taxista. Em quase 4 décadas, ele já perdeu muitos colegas de profissão, que segundo ele já perdeu as contas. César foi ao local onde o corpo de Moisés foi encontrado e mais uma vez lamentou a morte de um companheiro. Só quem fica a lamentar é a família, Como desse rapaz agora, pai de família, 2 filhos, menores ainda. Rapaz novo de 40 anos, morto sexta-feira, por volta de 10 horas da noite no Turu. O delegado responsável pelo caso está ouvindo parentes e moradores dos condomínios próximos ao local do crime e analisando imagens de câmeras de segurança do local. A polícia já sabe que 2 homens são os autores do crime. A gente está trabalhando no sentido de tentar ver a rotina do taxista para que a gente possa identificar o momento em qual ele pegou essas pessoas, e que a gente possa tentar ver esse local também e saber quem são essas pessoas que possam ter cometido esse tipo de crime. A polícia não descarta outra possibilidade de crime, visto que dentro do carro de Moisés foram encontrados R$ 450.
que, segundo a polícia, pertencia a Moisés. O celular também foi encontrado do lado de fora do carro, mas bem próximo do veículo. Em menos de um mês, mais um motorista foi vítima da violência. Rafael Washington Corrêa, de 32 anos, foi assassinado no bairro da Ribeira. A polícia também trabalha com a suspeita de latrocínio, mas não descarta outras motivações para o crime. Até o momento, ninguém foi preso. Felizmente, não são os primeiros casos, nem serão os últimos. Agora eu lembro que você que nos acompanha pelo Facebook pode deixar o seu comentário e interagir com a gente. A sua participação é muito bem-vinda. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que o governo do Maranhão divulgou protocolos para o retorno de atividades esportivas. E ainda, escolas particulares mantêm decisão e retomam as aulas presenciais aqui em São Luís. De volta com o Jornal da Difusora, e foram divulgadas hoje as regras para a retomada de parte das atividades esportivas no estado. As medidas vão ser reavaliadas todos os meses. Foi por meio de uma coletiva transmitida nas redes sociais que o secretário de Estado de Esporte e Lazer deu detalhes sobre a retomada das atividades esportivas no âmbito de escolinhas, lazer em espaços públicos, esporte educacional com treinamentos de seleções e modalidades automobilísticas. Elas serão desenvolvidas a partir de 3 ciclos. A previsão é que a cada 30 dias haverá um avanço de ciclo, dependendo, é claro, se a Covid-19 se mantiver em condições estáveis ou em processo de queda no estado. São ciclos mensais, de 30 em 30 dias. No primeiro ciclo, as atividades se concentrarão em treinamentos individuais, de condicionamento físico, avançando, não havendo nesses grupos de treinamento nenhum caso de contaminação, passa-se por um segundo ciclo, que aí o treinamento já passa a ser feito em duplas, com uma maior interação, mas sendo, obviamente, respeitado os protocolos de distanciamento. Avançando, não havendo também nesse segundo momento nenhum caso de contaminação no grupo, passa-se para o terceiro ciclo e aí sim um treinamento já com contato físico entre os atletas. Todas essas medidas adotadas, que integram um protocolo de segurança, têm como objetivo evitar qualquer possibilidade de disseminação da Covid-19 entre os atletas. Nessa escolinha de futebol, por exemplo, nada de aglomerações. Os treinos são realizados individualmente. Na chegada, cada atleta é orientado a higienizar as mãos com álcool em gel, além de ter a temperatura corporal aferida. A gente está tentando fazer sempre por estação, primeiramente a questão coordenativa, juntamente com a parte técnica, sempre para não deixar eles... a gente sempre trabalha com bola, para não deixar também uma coisa monótona para eles, porque ainda mais nas categorias menores, eles querem sempre estar com bola. Então a gente sempre faz essa questão da parte analítica agora, que é sem oposição. Então depois a gente tenta ir para a situação de jogo, sempre mantendo a distância. Durante a coletiva, o secretário de Esporte e Lazer também foi questionado sobre os Jogos Escolares Maranhenses. De acordo com Rogério Cafeteira, por enquanto, ainda não há uma definição sobre a realização dos GEMES em 2020. Nós ficaremos dependentes de um calendário das escolas, porque, repetindo, é o esporte educacional. Então, para que a gente tenha um retorno pleno, é necessário que as escolas voltem, né? E dentro desse retorno, eles também editem o protocolo de como serão essas atividades. Se serão presenciais todos os dias, se será híbrido. Então, nós ficaremos dependentes dessa definição. É isso, aos poucos, atividades sendo retomadas em vários setores, com vários cuidados. Temos mais um exemplo. Os estudantes de escolas particulares aqui de São Luís voltaram às aulas nesta segunda-feira. Por enquanto, a retomada acontece de forma híbrida e somente para o 3º ano do ensino médio. Os alunos ainda estão se adaptando à nova rotina. A sala de aula, por si só, já foi uma grande diferença. A gente está muito espaçado. Hoje mesmo, na nossa sala, só puderam vir 6 pessoas. Além da sala de aula, corredores e pátio da escola estão bem diferentes para um dia normal de aula. Ou melhor,
quase normal. Na entrada, a triagem com aferição de temperatura e uso de álcool em gel se faz necessária. A máscara também é indispensável e até pias foram colocadas em cada corredor. Ter um encontro assim presencial com os professores tem uma atuação mais forte, parece que ele se impõe melhor com a gente consegue raciocinar melhor, a gente consegue receber o que ele quer passar para a gente de forma mais fácil. Nesta instituição particular, como na maioria, as aulas retomaram de forma híbrida e apenas para o 3º ano do ensino médio. Então, ao mesmo tempo que os alunos estão tendo a aula aqui, outro grupo está acompanhando de casa. Então, para isso, nós fizemos a formação da equipe de professores, de cuidados, disponibilização de material, para que a gente não foque só em quem está aqui. Como parte da nova rotina, eles tiveram também uma acolhida socioemocional. Que a gente vai trabalhar com os alunos a dimensão emocional e a espiritualidade. A gente quer saber quais foram os saberes que foram construídos durante esse momento de isolamento social e de pandemia. O decreto do governo suspendeu o retorno das aulas na rede estadual, mas deixou a cargo das instituições municipais e particulares a decisão de voltar ou não agora. Apesar da incerteza nesse retorno, a maioria das instituições já está preparada para esse novo normal. Espaçamento, sinalização e limpeza em ordem. Apesar de muitas dessas escolas terem optado por não retomar as atividades presenciais ainda. Primeiro nós fizemos um questionário com os pais da escola e apenas 15% se sente seguro no momento de mandar. Nós vamos retornar somente com o ensino médio, com metade do ensino médio. Então funciona assim, metade das turmas vem para a escola, tem aula presencial com o professor, e a outra metade fica em casa, como estávamos antes, com as aulas online, que serão transmitidas diretamente, da sala para o aluno na sua casa. Ainda são muitas dúvidas, todo mundo tentando encontrar o melhor caminho e em Imperatriz as aulas seguem de forma remota. Uma plataforma foi disponibilizada para os estudantes. Os professores tiveram que se capacitar para aprender como manusear as plataformas digitais que vão lecionar as aulas. É que nesta segunda-feira começaram as aulas remotas para os mais de 33 mil alunos das turmas de ensino fundamental do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino. Plataforma essa que é uma nova ferramenta em que foi licitada, contratada, em que o aluno, através de usuário e senha, receberá essas atividades não presenciais e será avaliado pelo professor. Para acesso, pais, responsáveis e estudantes deverão entrar no portal do aluno, no endereço eletrônico aluno.geduc.com.br. Será solicitado o login e senha do aluno, do qual será utilizado o mesmo já aplicado na matrícula ou rematrícula online. Quem não tiver acesso à internet, as escolas estarão disponíveis pela manhã, das 8 às 11 e à tarde, das 2 às 17 horas. Estamos esperando você para vir até aqui na escola, tirar suas dúvidas, pegar material para os filhos, aqueles que não têm computador em casa, não têm acesso à internet. Estamos aguardando vocês. E também não deixe de acompanhar os meninos em casa. O uso da plataforma pelos alunos será monitorada pelas equipes das escolas. Já as aulas para os mais de 12 mil alunos da educação infantil iniciaram as atividades não presenciais ainda em 25 de junho, por meio de seminários enviados via aplicativo de mensagens com atividades de estímulo e aprendizagem, com o uso do material didático entregue pela CEMED às famílias. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode deixar o seu comentário, interagir com a gente, dá para dizer inclusive de onde está acompanhando. Daqui a pouco você vai ver que a campanha Agosto Dourado alerta sobre a importância do aleitamento materno. De volta com o Jornal da Difusora e olha só, mais de 121 mil pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 até agora em todo o Maranhão. Isso de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Olha só, 520 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 8.850 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já chega a quase 110
10 mil. E o número de mortes, infelizmente, já passa de 3 mil. O número de casos suspeitos caiu para 4.550 e mais de 144 mil novos exames já foram descartados aqui no estado. Anualmente, no mês de agosto, é comemorada a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Esse ano, a pandemia mudou um pouco os eventos de celebração, mas o trabalho de conscientização continua. As lágrimas de Maiara são de felicidade por conseguir amamentar sem dor o filho Pietro, de apenas 4 dias. Uma amiga me indicou vir para cá, que disse que ela passou pela mesma situação e era bom que, além de melhorar a minha situação, ia estar ajudando outras crianças, né, que precisam. Agora, graças a Deus, eu estou conseguindo. Não está doendo. Né, meu amor? A preocupação das mães em garantir a amamentação aos filhos recém-nascidos ganha destaque no Agosto Dourado, que simboliza a luta pelo incentivo à amamentação. Este ano, o evento, instituído em 1992 pela Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação, associa o aleitamento materno a um planeta mais saudável. Quanto mais crianças alimentadas com o leite da própria mãe, mais crianças sadias nós vamos ter no nosso país e adultos sadios também, né? Então, por isso a gente realmente faz uma campanha de incentivo e se essa mulher tiver alguma dificuldade com relação à amamentação, que ela procure os bancos de leite, que é o local de apoio e proteção da amamentação. A Semana Mundial do Aleitamento Materno dá visibilidade a um trabalho que é feito o ano inteiro aqui na maternidade de alta complexidade do Maranhão, com o apoio de uma equipe multidisciplinar preparada para promover a amamentação. Enfermeiras, técnicas de enfermagem, bioquímicos e psicólogos orientam mães que apresentam problemas com a amamentação. Patrícia é fonoaudióloga, profissional que também ajuda mães como Maiara a realizarem o sonho de amamentar. Nós, fonoaudiólogos, nós somos profissionais mais capacitados para avaliar essa função, onde a gente vai avaliar se essa função de sucção ela tem força, ela tem ritmo, se tem coordenação de sucção, deglutição, respiração e entender também por que esse bebezinho tem esse quadro clínico. Sonho que Tatiane achou que não fosse realizar com a sua pequena Adriele, mas com a ajuda do banco de leite, conseguiu garantir a amamentação e um bebê mais saudável. É bom, né? Porque me aliviou muito e também para ela, porque ela sem mamar também fica difícil. É isso, as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais aqui da TV Difusora, você pode interagir sempre com a gente. Faça como o Nodson Coutri e também o Horécio Souza, que nos assistem pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Rua Portugal, no Centro Histórico aqui de São Luís. Uma ótima noite para você e até amanhã.